Em meio aos mares tempestuosos da existência, emerge uma figura imponente conhecida como a força silenciosa. Um conceito que transcende o tumulto da vida e se torna um farol, iluminando o caminho da resiliência e da sabedoria. Através da lente da vida de Miyamoto Musashi, o samurai, estrategista e pensador incomparável do Japão feudal, e de sua obra O Livro dos Cinco Anéis, desvendamos a essência do poder do silêncio e foco implacável. Neste vídeo, exploraremos a filosofia duradoura de Musashi, com base em sua intrincada dança com a solidão e os ensinamentos atemporais de como ser calmo e silencioso, ensinamentos que ecoam mesmo no ritmo acelerado da atualidade. Então, se você deseja conhecer um pouco mais da história desse renomado samurai filósofo e aprender como podemos dominar o poder do silêncio, mesmo em uma era repleta de barulho, considere em assistir o vídeo até o fim e descubra as respostas com base nos princípios de Musashi. A jornada de Musashi. No contexto histórico do período em que Musashi viveu ao amanhecer nas ilhas do Japão durante o período Sengoku, a nação estava longe de ser um lugar de paz. Pelo contrário, era uma época de conflitos intensos, onde poderosos daimyo guerreavam uns contra os outros, disputando o domínio de seus samurais. Esses guerreiros se enfrentavam em batalhas ferozes e a própria terra parecia tremer sob o peso das espadas em conflito e ambições divergentes. Foi nessa era volátil que Miyamoto Musashi ascendeu. Em meio a essa turbulência, os samurais viviam por um conjunto de valores inabaláveis. O Bushido, ou o caminho do guerreiro, não era apenas um código marcial, mas uma filosofia de vida. Ele falava de disciplina, honra e lealdade, entrelaçados com um profundo senso de introspecção e uma busca pela maestria não apenas sobre o inimigo, mas sobre si mesmo. Musashi, com suas espadas de empunhadura dupla e comportamento sereno, personificava essa ética. Ele era um produto de seu tempo, mas se destacou ao traçar um caminho único que fundiu o caminho da espada com o caminho do silêncio interior. Cada confronto de Musashi era um testemunho de seu foco incansável e da força silenciosa que emanava dele. E as abordagens que Musashi tinha em seus duelos os deixavam ainda mais fascinantes. Ele nunca se entregava à glória de suas vitórias. Em vez disso, com uma quase calma meditativa, ele analisava cada movimento, cada desvio, cada investida. Cada duelo era uma lição, um passo em direção à perfeição. Após suas batalhas, Musashi se retirava para a solidão. Nessas reflexões silenciosas, não estava apenas cuidando de suas feridas ou descansando membros fatigados. Estava analisando, traçando estratégias e se preparando. Com cada oponente que enfrentava, via uma oportunidade de aprender, adaptar-se e evoluir sua habilidade com a lâmina. Assim, sua maestria não era apenas forjada no calor da forja, mas também no cadinho do implacável autoaperfeiçoamento. Nesse ciclo contínuo de reflexão, combate e refinamento, Musashi se revelou não apenas como um mestre espadachim, mas como um filósofo guerreiro. Ele reconheceu que o verdadeiro domínio sobre os outros começa com o domínio sobre si mesmo, como expresso em sua obra O Livro dos Cinco Anéis. A dança com a solidão. A profundidade dos insights de Musashi, como apresentados no Livro dos Cinco Anéis, foi profundamente influenciada por sua escolha deliberada de abraçar a solidão. Em uma era de guerra constante e deveres, Musashi, frequentemente chamado de eremita da espada, recuava conscientemente para o isolamento em várias fases de sua vida. Esses momentos não eram simples pausas da sociedade, mas períodos intensos de introspecção e reflexão. Cada retiro representava uma jornada interna, um tempo para digerir experiências, aprender com duelos anteriores e traçar novas estratégias dentro do abraço da solidão. Musashi, imerso na natureza, sem as distrações da vida urbana, podia verdadeiramente observar, internalizar e aprender. Rios ensinavam sobre fluidez, rochas sobre resiliência, e o vento sussurrava lições de adaptabilidade. A natureza, em toda a sua beleza e poder bruto, tornou-se o instrutor silencioso de Musashi. Nesse relacionamento simbiótico, assim como a natureza o instruía, ele imortalizava essas lições em seus escritos, arte e técnicas. A tranquilidade de uma floresta, o impulso implacável de um riacho, a paciência de uma montanha. Esses elementos encontraram eco em seu estilo de luta e filosofia de vida.
A solidão não era para Musashi um local de fuga, mas um santuário para o crescimento. Longe do tumulto do mundo, a força silenciosa do samurai foi verdadeiramente forjada, e compreendendo isso, começamos a vislumbrar a profundidade da sabedoria de Musashi, transcendendo não apenas o campo de batalha, mas ressoando em várias arenas da vida. A manifestação do poder do silêncio fluiu perfeitamente de seus períodos de solidão. Torna-se evidente ao compreender que o isolamento autoimposto por Musashi não era meramente um afastamento físico. Era uma expressão de um princípio profundo. Musashi valorizava o poder do silêncio não apenas como a ausência de ruído, mas como uma ferramenta poderosa em suas estratégias marciais e na jornada espiritual. No campo de batalha, durante confrontos, o uso do silêncio por Musashi era magistral. Em vez de se envolver em proclamações altas ou brincadeiras agressivas, comuns entre guerreiros que buscavam intimidar seus inimigos, ele frequentemente permanecia em silêncio. Utilizava o silêncio como uma força disruptiva, uma tática perturbadora para muitos oponentes. Isso os forçava a um estado de ansiedade e antecipação, levando-os a pensar excessivamente e assumindo assim o controle do duelo, mesmo antes do primeiro movimento ser feito. Esse silêncio estratégico o colocava vários passos à frente de seus adversários. No entanto, essa prática transcendia o combate. Musashi reconhecia o silêncio como uma janela para a introspecção. Nos momentos de quietude, aliviado do clamor das distrações externas, ele mergulhava nas profundezas de sua própria psique. Esse ambiente permitia que examinasse suas ações, decisões e emoções. Continuamente refinava seus pensamentos, crenças e técnicas, tornando-os mais nítidos, claros e profundos. Para Musashi, o silêncio não era apenas dourado. Era um diamante duro, claro e inestimável. Utilizava-o não apenas para aprimorar suas habilidades de combate, mas para meditar sobre o propósito de sua vida e criar uma aura de enigma que se tornou lendária. Ao abraçar o silêncio, ele revelou seu imenso potencial não apenas como uma estratégia de luta marcial, mas como uma filosofia de vida. Uma estratégia além da espada. Adotando o influente legado de Musashi, o poder silencioso se manifesta de maneiras diversas, permeando desde negócios e artes marciais até salas de reuniões e estúdios de arte. Torna-se evidente que esse poder não é uma mera relíquia do passado. É uma ferramenta potente para nosso presente. Num mundo inundado por notificações incessantes e distrações perenes, o silêncio ativo, como ensinado por Musashi, é uma resposta valiosa. As batalhas de Musashi não foram conquistadas apenas pela espada, mas pela presença consciente da mente. Da mesma forma, nossas próprias lutas contra a opressão e distração podem ser vencidas através da atenção plena. Fazer pausas durante o dia, concentrar-se nas tarefas de maneira singular e incorporar práticas como meditação ou caminhada consciente pode cultivar um centro, ecoando a abordagem de Musashi. Estar verdadeiramente presente em nossas ações não apenas aprimora a eficiência, mas também fortalece a conexão mais profunda com nosso entorno e nós mesmos. No cenário atual, onde o ruído é constante e o silêncio é escasso, seguir a filosofia de Musashi não é apenas desejável, mas crucial. O poder silencioso não se trata simplesmente da ausência de som, mas da habilidade de filtrar o desnecessário, focar no essencial e avançar com propósito deliberado. Seja organizando nossos espaços, refinando o foco no trabalho ou buscando refúgio na natureza, podemos extrair sabedoria significativa de Musashi. Ao abraçar o silêncio e cultivar o foco, podemos forjar caminhos que ressoem com propósito e domínio, destacando-se como uma força inabalável em meio à cacofonia do mundo moderno. Ao explorarmos a narrativa de Miyamoto Musashi, fica claro que sua existência não foi apenas a de um mestre espadachim, mas a de um profundo filósofo, artista e pensador. Suas escolhas, como optar por viver em solidão ou priorizar o silêncio sobre conversas superficiais, são testemunhos de uma compreensão intrínseca da condição humana. Mesmo em meio às correntes tumultuosas de sua era, ele permaneceu inabalável como uma rocha que extrai força de um reservatório interior de tranquilidade. É essa sabedoria, enraizada no poder silencioso e na maestria consciente, que ressoa atemporalmente, ecoando através do estrondo ensurdecedor de nossos tempos. Em um mundo onde é tentador se perder no tumulto das atividades diárias,
reagindo sem reflexão, falando sem propósito ou agindo sem intenção, a vida de Musashi nos aponta para um caminho diferente. É um caminho de introspecção, de ações deliberadas e de encontrar força no silêncio. Não apenas para admirar sua filosofia de longe, mas para internalizá-la. Levantar-se no meio das tempestades, escolher profundidade sobre superficialidade e descobrir nosso próprio poder silencioso. À medida que avançamos na cacofonia do nosso mundo moderno, podemos levar conosco as lições da vida de Musashi, aproveitando sua sabedoria intemporal para enfrentar os inúmeros desafios da vida com força, graça e resolução silenciosa. Se desejar, compartilhe seus pensamentos nos comentários sobre o tema abordado. Espero que os conteúdos aqui gerados possam te ajudar nessa jornada da melhoria contínua. Considere em curtir, inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo e explorar outros vídeos no canal, repletos de sabedoria milenar, que certamente serão do seu interesse. Obrigado por assistir até o fim. Até o próximo vídeo.